Essa é a Rua Tupis. Engraçado, rua, que tem de rua, né? Uma trilha no meio da floresta, mas aqui, no meio da floresta do Parque das Águas de Cambuquira, costumava haver placas em cada uma das trilhas. Cada uma das trilhas se referia como uma rua, e cada rua tinha o nome de uma nação indígena brasileira. Então havia a Rua Aimorés, a Rua Tupis, onde nós estamos agora, a Rua Guaicurus, que é uma trilha ainda muito menor que essa, onde eu costumava parar para várias introspecções. Um fenômeno muito comum na região, a condensação dos jatos emitidos pelos aviões em voo, formando esse rastro que você vê no céu. À noite, as velas acesas no santuário assumem uma atmosfera ainda mais sugestiva, talvez até um pouco assustadora quando vista à distância. Que luzes são aquelas? Que podem ser essas luzes dentro do mato? Vagalumes? Simples velas? Um santuário? Ou alguma outra coisa cujo nome a gente tem medo de dizer? Estamos no solstício de inverno, o que significa os dias são bem mais curtos do que a noite. E a noite cai. Eu ainda tenho que voltar, devolver a chave na administração do parque, para não ficar preso aqui, como sempre acontece quando eu venho para a mata e acabo ficando além do tempo. Os patos. Esses aqui, criados por um funcionário do parque. O funcionário não é muito falante, e mesmo depois de se fazer amizade com ele, prossegue não sendo muito falante. Às vezes, ignora-se se ele sabe que nós conversamos no dia anterior. Pode ser que sim, pode ser que não. Os patos, indiferentes a tudo, continuam ali, comendo. De volta às ruas de Cambuquira. Agora é pegar o caminho a pé de volta para casa. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite? Eu não. Pelo menos não aqui em Cambuquira. Isolado de tudo, de todos. Mas o curioso é que hoje à noite eu tenho até um convite para sair. Na virada do caminho que vai ter no asfalto, vai ter uma pequena quermesse na frente da casa da Chica, vizinha antiga de minha tia. Eu tô pensando em ir. Os objetos da casa. O carnê de Maria, num canto, sempre mantido rigorosamente em dia para se evitar de atrasar o lado do outro lado. Os objetos, os utensílios, as coisas que se acumularam pelo tempo. E as minhas coisas. Tranqueiras que vou juntando pelo meio do caminho, coisas que coloco numa sacola e levo para onde eu achar que precise. E esse, o lugar da casa onde eu mais gosto de ficar, a varanda de trás, tranquila, reflexiva, um lugar de paz e quietude para se ouvir música relaxante à noite, tomar um café.
Às vezes, o clima introspectivo que uma varanda como essa pode trazer é como uma espécie de oásis antes de um momento de agitação, onde todos os sons do mundo parecem querer vir e perfurar os seus tímpanos, onde tudo parece acontecer ao mesmo tempo. São momentos como esse que eu valorizo, antes da agitação que com certeza há de vir. E aqui estou eu, em plena festa, em plena quermesse, já um pouquinho balançado de um quentão que a Francisca acaba de me oferecer ali no quiosque, observando essa fogueira, a agitação próxima, esperando pelo dia de São Pedro, o homem que tem as chaves do céu, e curtindo aqui a deliciosa intoxicação do quentão. Eu vou ficando por aqui mesmo.